Checkup no rádio. Checkup no rádio com a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda aqui, Isabelle, que é o nosso Panorama 95. Você viu o eclipse sábado, Isabelle? Também se frustrou, não? Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Eu fiquei com muita dor nos olhos, então eu só olhei quando cruzou mesmo e ali também já deixei de ver. Geraldinho disse que passou quase 10 minutos. Eu disse, não faça isso. Ele passou quase 10 minutos com aquele óculos lá, coitado. Chegou hoje aqui... Só olhei um pouquinho mesmo pela curiosidade, você né? achava que agora fica... é muito bonito. Eu bacana. achava que ia ficar escuro, Marcos. Quando você falou, eu fiquei aqui rindo, porque eu achava que ia ficar super escuro, ia ficar noite realmente, né? Mas é porque não foi completo, né? Então, assim, é verdade. Nosso programa de hoje é mitos e verdades. Quem quiser mandar para cá o seu mito ou verdade, o nosso WhatsApp é o 992053030. Eu cresci ouvindo essa informação de que comer ovo sobe colesterol. Mito ou verdade? É mito, gente. Marcos, você não está errado. Nós crescemos ouvindo isso, né? Menino, não pode comer mais de um ovo ao dia. Não, na verdade eram 3 ovos na semana, né? A orientação, e ainda tem muita gente que orienta isso, tá? Ainda tem muito profissional da saúde que orienta comer 3 ovos na semana. Na verdade, gente, o que nós já sabemos é que esse colesterol oriundo de alimentos de origem animal, ele não é responsável por elevar o nosso colesterol. Porém, né, a forma como você consome esse ovo pode, né, estar levando ao aumento, sim, do colesterol. Se você adiciona óleo, se você adiciona algum tipo de gordura trans, gordura saturada na forma, por exemplo, da margarina, né? Então, se você faz um ovo com margarina, com muita margarina, com óleo, então isso pode estar gerando, né, contribuindo para a elevação desse colesterol. Então, assim, não se preocupem que esse colesterol presente no ovo, né? Então, se você consome, por exemplo, tem pessoas que consomem bastante ovos. A gente vê muito hoje atletas, né, Marcos, consumindo uma grande quantidade de ovos. Viralizou aí até aquela Graciane Barbosa que come 1.200 ovos por mês, né? Então, assim, ninguém vai fazer isso, né? Claro, gente. Então, assim, tem pacientes meus que chegam e dizem assim, eu só como meio ovo por dia. Também não é assim, tá, gente? O ovo, ele vai contribuir para muitas funções do nosso organismo. Ele tem muitos nutrientes interessantes, né? Tem a colina, tem proteína de alto valor biológico, bem interessante. Então, assim, você pode estar consumindo sim seu ovo, só tenha cuidado com o que você vai levar junto a esse ovo, se vai ser uma margarina, se vai ser um óleo, a forma como você prepara, tá? É que pode estar contribuindo sim aí para esse aumento do colesterol, tá? Quantos ovos mais ou menos em média por dia você pode comer? Depende muito, sabe, Marcos? Tem pessoas que a gente café da manhã orienta até 6, 5, 4, depende muito do paciente. No meu café eu como 3, por exemplo. Pois é, não tem problema, porque depende muito do equilíbrio. Se eu como 3 pela manhã, eu teria uma margem para comer quantos também depois, sim. Vai depender muito do seu equilíbrio dia, não tem problema. Agora, não. 30 por dia já é um exagero. Já é né? um exagero, né, Marcos? Mais de 30 por dia. Você vai ter que trabalhar para garantir. Exagero. Você vai ter que trabalhar para comer ovo, viu? Exato, e sem comer outras coisas, né, também. Outro mito e verdade, quem tem diverticulite pode comer sementes? Eu acho que esse é um dos maiores mitos propagados. Na verdade, não é nem mito. É porque, por falta de estudos, se entendia que quem tem problemas de diverticulite, né, quem tem aquela fase inflamatória da doença diverticular, essa pessoa estava proibida de comer sementes ou alimentos que contivessem isso. Por exemplo, tomate, já dizia assim, você tem que comer tomate e tem que tirar semente, né? Ou sementes de chia, girassol, gergelim. Então, essas pessoas, o que é que se entendia? Que essas sementes, elas obstruíam a bolsinha formada, né? Esse divertículo que nós chamamos lá no intestino. Então, se entendia que essa semente obstruía e causaria essa inflamação. Então, hoje já sabemos que isso caiu por terra e que nós não, na dieta, pelo contrário, a gente precisa ter essas sementes para que ajude esse bolo fecal a aumentar e esse trânsito intestinal a melhorar, tá? Então, pessoas que têm essa doença diverticular, elas precisam ter um trânsito intestinal e uma consistência de fezes interessante para que evite esses processos inflamatórios e não
a exclusão de sementes. Então, você que tem essa doença, você pode sim comer sementes que ela não vai causar, né, a inflamação, o processo inflamatório da doença. O nosso amigo João quer saber se pode colocar a manteiga no ovo. A manteiga, no caso, nossa manteiguinha da terra, né? A manteiga, por ela ser... Pronto, a manteiga ela já é uma gordura saturada, é o que a gente orienta muito mais do que a margarina, né? Então, se você tem um consumo controlado ao longo do dia dessa manteiga, o que é que eu sempre gosto de dizer? Você vai e come uma tapioca com ovo, coloca muita manteiga na tapioca, muita manteiga para passar o ovo, isso não. Mas se você tem um consumo controlado de manteiga, de gordura ao longo do dia, eu não vejo problema. E você pode ficar alternando ovos na forma cozido, tem gente que faz também na água, né? Então, na manteiguinha, o que eu realmente não oriento é esse ovo na margarina e no óleo. O nosso querido Tarcísio lá na Serra de Santana, né, ele pergunta, e o ovo na banha de porco? A banha de porco, lá vem a banha de porco. Gente, deixa eu contar uma história a vocês sobre banha de porco. Hoje muito se propaga, né, o uso da banha de porco em tudo. As pessoas hoje, eu não sei de onde começou a surgir isso, mas que banha de porco é saudável, banha de porco é saudável, banha de porco é saudável, enfim, o que as pessoas propagam, né? Então, o que é que eu quero dizer a vocês? A banha de porco, ela é sim uma gordura, né? E muitas vezes alguns processos inflamatórios em decorrência no corpo a longo prazo, né, se dá pelo consumo em exagero desse tipo de alimento. A gente precisa saber que gordura não é um tecido morto, né? Naquele animal, a gordura, ela guarda toxinas, né? É um depósito de toxinas também. Então, a partir do momento que você consome gordura, você não está consumindo só a gordura. Então, dentro daquela gordura, existem muitas outras substâncias que podem se tornar inflamatórias, tá? E o excesso de consumo de gordura saturada, ela causará, sim, um processo inflamatório, tá certo? Então, assim, é muito longo e para que eu tente justificar isso, seria difícil, mas para se entender, né? Mas assim, um consumo controlado, um consumo regular, em pequena quantidade, tudo bem. Agora, o que eu não oriento é esse consumo frequente. Vocês têm que entender que é a mesma história do óleo de coco, né? Tem pessoas que tudo é óleo de coco, faz do óleo de coco a base da alimentação de gordura no dia. A gente precisa variar, precisa ter outras fontes de gordura, como azeite, a gordura do abacate, das castanhas, então outras gorduras saudáveis, tá, gente? Para que a gente consiga equilibrar aí e evite o processo inflamatório. O nosso amigo Rosinaldo Melo pergunta a minha comadre Meu se... compadre. Pois é, né? Se comer toicinho pelo menos uma vez no mês, com feijãozinho verde e cuscuz faz mal. Esse povo gosta de me colocar Pegadinha, na isso é uma berlinda, pegadinha, né? Eles gostam. Aí Mas- ele coloca, se a banha do toucinho é sadio. A banha do toucinho é a mesma coisa da banha do porco? Exatamente, o que eu ia comentar agora, seria a mesma explicação, né? Então, gente, o que eu gosto de dizer, não na forma como hoje em dia a gente tem muito terrorismo, né? Como ele falou, Isabelle, uma vez no mês, de uma forma pontual, muitas pessoas fazem isso, Se você tem um contexto alimentar saudável, um estilo de vida saudável, que eu sei que Rosinaldo hoje em dia, ele mudou bastante, né? Então, assim, quando você tem um contexto alimentar saudável ao longo dos dias e você faz isso de uma forma pontual, eu não vejo problema, né? Sem terrorismo nenhum. Todas as pessoas fazem isso, tá? Então, assim, se é algo pontual, tudo bem. O que não vale é ser todo dia. É a mesma coisa do pão, né? Isabelle, pão faz mal? Calma. Como é o seu consumo de pão? Você consome 3 pães ao dia? Ou você come um pão ao dia ou 4 vezes na semana? Né? Então, assim, é muito bom senso e é muito excesso de consumo. Tá? Mas esse cardápio dele aqui, o toucinho com o feijãozinho verde e o cuscuz, faz mal essa misturada aqui? Não, porque aí a gente vai ter o feijão, que é super... Gente, e parem de demonizar feijão, tá? Feijão é um alimento extremamente saudável. O que é o problema do feijão? Para algumas pessoas,
o feijão não é bem-vindo. Isso é individual. Tem pessoas que não conseguem consumir feijão porque tem muito desconforto intestinal. Então, para essas pessoas, a gente fica tentando algumas estratégias para aceitação do seu corpo para aquele feijão. O feijão verde é um dos que tem menos desconforto, que causa menos desconforto nas pessoas, né? Como aqueles gases, flatulência excessiva, né? E aí vai causar dor. Então, assim, o feijão é interessante. O cuscuz, aí ele já está entrando como a troquinha do arroz, né? Na função do carboidrato. Então, assim, algo pontual que ele vai fazer, não vejo problema. O abraço aqui, o nosso amigo Rosinaldo, Pedro Prequete de mandar aqui um abraço para o doutor Glizinho, na escuta aqui do nosso Panorama 95. Doutor Glizinho, forte abraço aí, né? Obrigado aí pela audiência aqui do nosso programa. Beijo, Glyn. Tem pergunta aqui, pronto, agora a turma aqui só quer saber de ovo agora, né? Eita. Ovo no azeite de oliva, pode? Pode sim, o azeite é uma das melhores gorduras e das mais estáveis para se levar ao cozimento, tá? As pessoas tinham aquela coisa que, mas o azeite não pode levar ao fogo e tal. O azeite ele é extremamente estável, porque ele, além de possuir essas gorduras mais estabilizadas, né? Ela possui uma película de proteção nessa própria molécula da gordura que faz com que ele se torne mais estável ao fogo. Então, pode sim. Outra pergunta, ovo cozido é mais saudável? Gente, a questão é o que torna mais saudável, porque você não vai ter a adição dessa gordura dependendo se for uma gordura ruim ou boa, tá? Então, se você fizer no azeite, por exemplo, vai continuar sendo saudável e você está adicionando aí uma forma de gordura interessante. Mas depende muito do que você vai adicionar, né? Porque, por exemplo, você pode comer ovo cozido, tem pessoas que gostam de misturar farinha, né? A gente tem, né? As pessoas aqui têm esse hábito de colocar feijão com farinha. Então, assim, vai depender muito do que você adiciona, mas consumir o ovo cozido, sim, é extremamente saudável. Abraço aqui a nossa amiga Samara, o seu esposo Jason, um casal querido, pergunta aqui sobre a manteiga, que é melhor do que a manteiga da terra? Acho que ele quer fazer a comparação. Margarina. Acho que é margarina ou manteiga da terra? Gente, eu tenho uma frase que eu adoro, que é assim, margarina a gente compara plástico, tá? Então, se você tem uns memes bem interessantes na internet e algo que você vê que tipo, formiga não chega perto da margarina, que as pessoas dizem, isso é um alimento, nem formiga chega perto da margarina. Então, a margarina, ela tem muitas gorduras ruins, né? Muitas substâncias que a tornam ruim, como alguns aditivos para manter esse produto na prateleira por muito tempo. Tá certo? Então, assim, opte por gorduras mais naturais, como a manteiga, tá? O azeite de oliva. Então, a margarina é um alimento ultraprocessado. Para que ele demore na prateleira, vai ser adicionado de muitas outras substâncias, tá? Então, por favor, optem pelas gorduras mais naturais, como o azeite, como a manteiga da terra, como o óleo de coco. Ela perguntou se a manteiga ghee é mais saudável do que a da terra. A manteiga ghee. O que é a diferença da manteiga ghee para a manteiga da terra? Ela passa por um processo que a gente chama clarificação. Ela perde, inclusive, a lactose. Ela se torna uma manteiga sem lactose. É uma manteiga mais purificada, vamos dizer assim, né? Mas não são tantas diferenças, tá, gente? Mas pessoas que têm intolerância à lactose é a mais ideal. Quem é pré-diabético, qual fruta comer nas refeições? Eu uso todos os dias abacaxi. Pronto. Gente, eu gosto de dizer muito assim, que não existe fruta que não pode. Porém, depende do nível que esse paciente se encontra. Se é um paciente que tem um diabetes descompensado, se é um paciente que está numa fase de pré-diabetes, se é um paciente que está numa resistência à insulina, então depende muito, tá? Por exemplo, um paciente extremamente descompensado, eu não vou orientar que se coma, por exemplo, uma melancia, porque muitas vezes as pessoas não sabem comer a porção correta e elas exageram, porque melancia, você vai dizer, uma fatia fininha, mas eles comem quase a metade da melancia, né? Então, assim, o que eu gosto de orientar, sempre existir junto a essa fruta ou a qualquer outro carboidrato uma fonte de gordura ou de fibra, tá? Para que esse açúcar demore a chegar ao sangue. Por exemplo, você vai comer, Isabelle, eu tenho pré-diabetes, mas eu gosto de comer um pouquinho de chocolate.
eu posso comer isso à tarde? Não. Orienta o quê? Esse pouquinho de doce ser pós-almoço, porque é uma refeição onde tem muita gordura, tem muita fibra e vai fazer com que não exista um pico glicêmico aí. Ao contrário de você fazer à tarde ele sozinho, tá? Então, assim, você pode fazer seu abacaxi no café da manhã, onde tem uma refeição que vai ter gordura, por exemplo, vinda do ovo, vai ter ou de outras fontes, vai ter fibra, você pode acrescentar aí também uma semente, uma aveia, tá? Então, sempre procurar, junto a essas frutas ou a refeições que levem algum doce, você colocar gordura ou fibra junto. Outro detalhe, Marcos, tem pacientes diabéticos que quando tem aqueles processos de hipoglicemia, que a gente sempre orienta, né? Você é diabético, toma medicação, começou a suar frio, passar mal, ter náusea, querer desmaiar. Então, você precisa consumir uma fonte de doce para que sua glicemia retorne. Então, o que é que se orienta mais? Suco de laranja, que vai ter uma fonte de glicose. Para quem toma refrigerante, até a questão do refrigerante, porque ele tem muito açúcar, tá? Nessa situação. Porque a gente não orienta, por exemplo, um chocolate, porque o chocolate ele vai ter gordura e vai retardar essa glicose chegar ao sangue, entendeu? Então, são todas essas questões. E eu falei do suco de laranja, lembrando, gente, a laranja, ela pode ser consumida. O que a gente pede para evitar o suco de laranja, porque você coloca só o sumo ali da laranja, de 3, 4 laranjas para tomar o suco. E a laranja, ela vai ter a fibra, então ela também vai retardar, tá? Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutora Isabelle, irmã do Rivelino, todos os dois ex-alunos do Colégio Diocesano. Está fazendo uma pergunta aqui, o ex-funcionário do Colégio Diocesano, Guará. Então, Isabelle, da segunda a sábado, 2 ovos cozidos, sabe? Não coloco nem sal. E aí? Não tem como ter colesterol, né, moça? Um bom dia a todos aí. Prazer estar falando com você, Isabela, essa pergunta, ok? Fica com Deus todos aí. Um abraço, Guará. E aí? Gente, eu enchi meu olho de lágrima. Guará, meu Deus, as melhores lembranças, né, lá do CDS. Um beijo, Guará. Então, pelo ovo não, né, Guará? E eu também não sei o resto do contexto alimentar, mas pelo ovo não, tá certo? Pode comer à vontade então, né? Pelo ovo aí nesse... Gente, agora, lembrando que o excesso de consumo pode sim levar, tipo, pessoas que comem 30, 40, e aí sim, tá? Mas assim, o excesso de consumo e o que você vai adicionar. No caso dele, o ovo cozido, não vejo problema. Tem mais perguntas? Bom dia. E Marcos e Geraldinho. Isabelle, meu filho pesava 110 quilos, 130, chegou até 130. E ele emagreceu sozinho, assim, ele sozinho, fazendo academia, fazendo dieta. Hoje ele tem 84 quilos. E ele come 8 ovos por dia, agora todos cozidos. Ele não frita, ele não come gordura. A maioria da comida dele é só frango, que eu até me preocupo às vezes, que eu digo a ele. Agora que ele faz todas as refeições, Isabelle, todas. Lanche, café, almoço, janta, tudo ele faz. Ele gosta muito de chá. É certo comer esses 8 ovos, ele come de tudo assim, de tudo da dieta dele, que ele faz. E ele come 8 ovos, é certo? Todos cozidos, ele não frita hora nenhuma, ele não come óleo, ele não come açúcar. Um abraço, Neta, só deu ovo no programa hoje. Só né? deu ovo, tem dia que só dá chá, né? Hoje é hoje só é ovo. Então, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar, né? Porque não é fácil você mudar um estilo de vida, não é fácil você fazer uma redução de peso que se sustente, né? E ela falou aí que ele saiu de 130 quilos e chegou na casa dos 80. Gente, se vocês pararem para pensar, hoje a gente tem muito aquela coisa de que, eu não posso e eu não consigo. E quando a gente muda hábito de vida, né? Não é fácil mudar. Mas quando a gente muda hábito de vida e a gente entende que é através daquele exercício, através daquela alimentação, de mudança de, por exemplo, qualidade de sono, que eu vou mudar e meu peso vai ser mudado e meu corpo vai ser mudado através disso, você entendeu tudo,
né? A maioria das pessoas, elas procuram o caminho mais fácil, elas procuram remédio, elas procuram injeção. Gente, isso é questão médica, né? Que muitas vezes algumas pessoas, elas são realmente orientadas e elas precisam. Outra coisa é você, por conta própria, querer consumir coisas para acelerar um emagrecimento que depois você pode recuperar, tá? Então, assim, eu queria parabenizar, porque você colocar na cabeça que você precisa mudar, que sua saúde precisa disso, não é fácil. E ele tá de parabéns, tá certo? E em relação aos ovos, dentro de um contexto alimentar, isso pode ser encaixado sim. 8 ovos cozidos podem ser, sim, dentro de um contexto alimentar para determinadas pessoas. Não vejo problema. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Bom dia para todos. Quero saber aí da doutora se ofende fritar o ovo na banha do porco, sabe? Que é aquele óleozinho que desce do torcinho, sabe? Eu, particularmente, eu prefiro mais, assim, fritar o ovo na banha de porco do que no óleo, na margarina. Então, eu queria saber se é saudável fritar o ovo na banha do porco, na banha do toucinho do porco. Um abraço, Maria. Já você respondeu, mas só para recapitular então. Eu já respondi, mas eu vou até complementar, que ela disse uma frasezinha chave ali. Eu prefiro na banha do porco do que no óleo e na margarina, tá? Em relação aos 3, sim, né? Seria mais interessante. Mas é aquela história que eu falei. O contexto alimentar de gordura que você faz no dia. Para você não consumir isso em excesso, que também vai causar um processo inflamatório. Tá? Só para fechar aqui o nosso programa, tem uma pergunta aqui do Roberto Diniz, né? Popularmente conhecido já sei qual é a pergunta. Como Dr. Glizinho, né? Por que as abelhas estão atacando os refrigerantes zero açúcar? Eu vou rir, eu não tô acreditando que ele fez. A gente tava sexta-feira e ele pediu uma Coca Zero. E chegou uma abelha, e essa abelha só rodeava a Coca-Cola Zero dele. Ele disse, como pode? Não tem isso que não tem açúcar? Eu vou fazer essa pergunta segunda-feira. Então, assim, gente, eu não sei porquê, mas a abelha só tava atrás dele, tá certo? Eu não sei se era por causa da Coca ou era dele. Ele é uma pessoa doce. Né? Eu acho que só tava atrás dele essa abelha. Pra onde ele ia ali atrás? Mas, assim, o que é que acontece? Antes de responder, eu queria fazer as pessoas entenderem que não é saudável, tá? Mas é porque eu tomo Coca Zero, realmente não tem açúcar. Sim, mas ela tem tem vários infinitos outros aditivos. Tem até um vídeo que eu vi esses dias, até um professor meu que ele fez, comparando a Coca-Cola para fazer a higienização de bicicletas. E ela fica igual que você coloca lá as sodas cáusticas já vida e as outras coisas. E a higienização da bicicleta, de correia de bicicleta com a Coca-Cola, zero, né? Aqui é aquela que não tem açúcar, que todo mundo acha que é saudável. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que não é saudável. E apesar de que ela não tem açúcar, ela tem uma infinidade de aditivos, edulcorantes, adoçantes, né? Como a gente chama, e corantes, que isso vai fazer também com que aquele alimento se torne doce. Tá? Então, assim, muitas vezes hoje, alguns adoçantes, eles já estão entrando aí na linha dos cancerígenos, né? Alimentos cancerígenos. O aspartame já está entrando, então, assim, muitos outros adoçantes, eles estão aí na mira dos alimentos que não é alimento, né? Das substâncias cancerígenas. Principalmente a nível intestinal. A nível intestinal, a gente já tem muitos estudos que adoçantes, eles provocam inflamação a nível do intestino. Tá certo? Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Clínica, eu dei carão em você. Lá na clínica, na clínica, na Malvina, na Galeria Malvina, em frente à Prefeitura Municipal, tá? Na sala 204. E o telefone para contato é o 99604-0655. Tá? E no Instagram, nutricionista.isabelle. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira, se Deus quiser. 7h18.